Bloco 6, vamos abordar plotagem de funções, tanto de primeiro grau como de segundo grau. No bloco 4, nós havíamos mostrado como plotar funções de grau 0 e de grau 1, né? Ou seja, funções que são constantes e funções de primeiro grau, né? A gente plotou várias curvas do mesmo gráfico. Agora nós vamos fazer um processo semelhante, onde nós vamos plotar 4 funções em um mesmo gráfico, né? Ou seja, a gente vai construir um diagrama mais ou menos como esse mostrado, né? Eu inventei algumas curvas, né? Sendo a primeira e a última de primeiro grau, né? Onde a primeira função vai ser uma de primeiro grau positiva, né? com, com x elevado a 1 com sinal positivo na frente, e a última função sendo uma função de primeiro grau negativo, onde o x elevado a 1 vai ter um sinal negativo na frente. Então, nesse caso a função é crescente e nesse caso a função é decrescente. E entre essas duas funções eu tenho outras duas funções de segundo grau. Então, eu desenhei, né, duas curvas, né, para aproximar, né, duas funções de segundo grau, sendo que ambas vão ser positivas, né, porque a cavidade vai estar virada para cima, né, nos dois casos. Então eu sei que, sem fazer conta, x ao quadrado vai ter um sinal positivo na frente, né, porque a cavidade está virada para cima. Claro que essa curva é uma curva aproximada, né, porque o ponto mínimo dessa curva eu não sei onde está, né, porque eu vou encontrar uma função a partir de 3 pontos, sendo que o ponto mínimo pode estar mais abaixo, né. Aqui eu coloquei que o ponto mínimo estaria exatamente nesse ponto, mas conforme eu vou encontrar, né, de forma aproximada, esse ponto mínimo pode estar mais abaixo. Ou seja, isso é apenas uma representação bem, bem grosseira, né? Podemos dizer assim, porque eu não sei onde está o ponto mínimo dessa curva, né? Eu vou saber depois, quando eu plotar o gráfico efetivamente. Até porque a gente ainda vai encontrar essa função, né? Então a gente vai partir do princípio que cada quadradinho vai ter uma largura equivalente a uma unidade e uma altura de uma unidade também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar dois pontos para poder me comunicar. Então, esse ponto aqui e o outro mais ou menos aqui. Certo. Então tem dois pontos aqui que dá referente à função que eu quero traçar. Vocês podem conferir no bloco 4 que essa função foi encontrada e também foi traçada. Então, essa primeira função eu vou ser meio direto já que nós encontramos. Então, no Software Octave eu vou exibir a janela de comandos, vou exibir o ambiente de trabalho e também vou exibir o editor. Lembrando que no editor é onde eu construo o código, então vamos chamar de teste 6. Close all, clear all e CLC, como é habitual. Então a gente viu que para construir uma função, primeiro eu vou criar um vetor com valores de x. Que vai de quanto até quanto?
vai de 0 até 2. 0 até 2 e eu vou criar 21 pontos. Lembrando que quando eu crio um vetor x, eu estou colocando primeiro, na primeira posição o primeiro valor, na segunda posição o último valor e na terceira posição o número de pontos desse vetor. Depois o vetor y, né? Que vai ser quem? Vai ser o próprio x elevado na 0. Vou colocar o pontinho para que eu consiga, eu coloco esse ponto para que eu consiga levar na 0 cada elemento do vetor x. Mas espera aí, na verdade a minha função é de grau 1. Por que eu estou fazendo isso? Aqui é elevado na 1, não na 0. Se eu levar na 0 eu vou estar encontrando uma constante. Então eu vou levar a 1 porque eu tenho uma função de grau 1, ou seja, uma função de primeiro grau, onde y é igual a x, certo? Assim eu posso plotar, né, a primeira função. A primeira função, né, foi de 0 até 2 e de 0 até 2. Final de comandos, x eu tenho valores que vão de 0 até 2 e y também, né, de 0 até 2. Vamos chamar de 1 porque essa é a primeira parte, né? Agora eu quero a segunda parte. x2. Agora eu vou de 2 até 4. E y2 vai ser quem? Vai ser a vezes x2 elevado ao quadrado mais b vezes x2 elevado na 1 mais c vezes x2 elevado na 0. Vamos conferir então. A vezes x2 ao quadrado mais b vezes x2 na 1 mais c vezes x2 na 0. Eu basicamente construí uma função de segundo grau. E depois eu vou plotar x2 e y2. Porém, o que acontece? Eu não tenho valor de A, nem de B e nem de C. O que eu faço? Eu vou encontrar esses valores. Como? Fazendo o seguinte. Para encontrar esses valores, que eu preciso fazer? Uma função de segundo grau, para eu montar a equação, eu preciso 3 pontos necessariamente. Então, o que eu tenho aqui? Tenho 2 pontos, que eu já conheço. Eu vou colocar um ponto numa altura intermediária, né, que vai estar entre 2 e 3. Né? Eu coloquei na metade. Né? Vamos deixar na metade. Lembrando que esse exemplo é um exemplo genérico para nós aprendermos como realizar esse tipo de operação. Então, nós sabemos que eu tenho ali 3 coordenadas, né? 2 e 2. Eu tenho 4 e 2,5. Opa. E por último, eu vou ter 5 e 4. Vamos conferir então. Aqui eu tenho 2 e 2, depois 3, 4, 4 e 2,5. E depois eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então essas são as coordenadas dos 3 pontos, né? Eu coloquei um ponto intermediário onde tem essa cruzinha vermelha. Então eu estou com 3 pontos aqui, 3 pontos. Cada ponto vai ter 2 coordenadas.
em x e em y. Por que eu fiz isso? Porque para encontrar uma equação de segundo grau, eu preciso de 3 pontos no mínimo. Se para encontrar uma equação de primeiro grau eu preciso de 2 pontos, para encontrar uma equação de segundo grau eu preciso de 3 pontos no mínimo. E com isso eu vou encontrar uma função de segundo grau que passa por esses 3 pontos. Então a minha função de segundo grau obrigatoriamente vai ter que passar por esses 3 pontos que vocês estão vendo. Vamos então começar o procedimento para encontrar essa equação. Y1, vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui, vamos usar esse cara mesmo. Vou chamar só de Y e só de X. Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função, a gente vai substituir esses valores na função 3 vezes. 3 vezes, né? Então 3 vezes a gente vai fazer isso. Vamos lá então. No lugar de x eu vou botar 2, 2 e 2. No lugar de y eu vou botar 2. Pronto. Primeiro ponto está feito. Né? Assim, ó. Vou botar assim, ó. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Vou deixar aqui do lado então essas coordenadas. Vou botar assim então. Posso apagar aqui então. Ficou muito afastado. 1, 2, 3. Opa. Bom, então vamos substituir o resto. Nesse caso eu vou ter 2.5 em y, x eu vou ter 4, b 4 e 4. 4, 4, 4. Nesse caso eu vou substituir por 5 agora. 5, 5 e 5. E em y eu vou ter 4. Vamos conferir então. 2, 2,5 e 4. Depois 2, 2, 2. Depois 4, 4, 4 e 5, 5, 5. Muito bem. O que a gente se depara aqui? A gente tem um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Então a gente vai fazer o que a gente já fez no bloco anterior. Né? A gente viu no bloco 5, a gente aprendeu no bloco 5 como solucionar sistema linear, que é o que nós vamos estar fazendo agora. Então vamos solucionar esse sistema linear. Então, primeiro matriz M. Eu vou ter quem ali? Eu vou ter 2 ao quadrado igual a 4. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Depois eu vou ter 4 ao quadrado. 4 na 1. 4 na 0. Por último, eu vou ter 25, 5 e 1, certo? E depois eu vou ter meu vetor V, que vai ser quem? Vai ser primeiro vetor E, né? Vetor E.
vetor E, C, A, B, C. Quem é o vetor V? Vetor V vai ser quem? Vai ser o 2, 2.5 e 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho meu vetor M, que é a matriz com os números, o vetor E, que é o vetor com as incógnitas, e o vetor V, que é o vetor que tem os elementos, que são os resultados de cada equação do sistema linear. Então, eu vou resolver esse sistema linear usando o Octave também, para encontrar a equação. Vamos lá, então. Então, eu posso compactar meu código separando ponto e vírgula as linhas. Certo? Ah, faltou mostrar um detalhe que eu também mostrei no bloco passado, mas eu vou repetir. Que para encontrar o E, se M multiplicado por V é igual a E, como é que eu faço para encontrar o E? Opa, desculpa. Aqui é E igual a V. Como que eu faço para encontrar E? E vai ser igual a M na menos 1 multiplicado por V. Conforme mostrei no bloco anterior. Então isso eu mostrei no bloco anterior. Com isso eu encontro o vetor com as incógnitas. Então essa operação que a gente vai aplicar. Então aqui eu já posso apagar, mas primeiro vamos resolver esse probleminha. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter as incógnitas. Vamos ver o que nós temos. Então aqui eu tenho as incógnitas que eu encontrei, né? Certo. Então no caso o A vai ser igual ao E primeira posição, B vai ser igual ao E na segunda posição e o C vai ser igual ao E na terceira posição, porque o E é o vetor com as três incógnitas A, B e C. A, B e C. Lembrando que eu quero botar as duas funções juntas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar essas funções juntas no mesmo gráfico. Lembrando que uma vai de 0 até 2 e a outra vai de 2 até 4. Então, conferindo, eu encontrei A, o B e o C. Opa, ficou perfeito. Ficou perfeito. Então, no caso da segunda curva, a segunda curva foi de 2 até 4 em x. Vamos conferir. Foi de 2 até... Ah, tem um pequeno detalhe.
ela vai de 2 até... vai de 2 até 5, na verdade. Não, mas a função eu encontrei... A função eu considerei o intervalo certo. Então eu tenho que corrigir o vetor x apenas, porque a função está certa. A equação está certa, porque eu coloquei nas delimitações corretas. Então aqui vai de 2 até 5. Agora sim. Então, ela vai de 2 até 5 em x, conforme foi desenhado, né? De 2 até 5. E vai de 2 até 4 em y, 2 até 4. 2 até 4. Né? Tá muito certo. Como eu comentei anteriormente, eu não tinha como saber o ponto mínimo dessa função. Aqui eu consigo ver que o ponto mínimo está mais ou menos em 2,5, um pouco mais, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Então aqui é 2,5. Tá um pouco acima de 2,5, né? Meu ponto mínimo. Né? Mas como eu já comentei anteriormente, isso é apenas uma representação bem genérica, né? Porque inicialmente eu não sabia onde estaria meu ponto mínimo. Né? E meu ponto mínimo vai estar mais ou menos por aqui. Né? Então, eu encontrei uma função de segundo grau que passa por esses 3 pontos e ela está passando pelos 3 pontos. Porque em 2 eu vou ter 2, em 5 eu vou ter 4, em 4 eu vou ter 2,5. Em 4 eu vou ter 2,5. Então aqui, no valor 4, nesse ponto eu vou ter 2,5. Né? 2,5 vai coincidir com 4. Para isso acontecer, a curva precisa ter esse comportamento conforme vocês estão vendo. Né? Então, por enquanto, eu desenhei a metade do meu diagrama. Eu desenhei a metade do meu diagrama. Falta a outra metade, né? Porque eu plotei uma função de primeiro grau e depois eu plotei uma função de segundo grau, né? Do mesmo gráfico. Então, agora vai me restar plotar as outras duas funções para fechar o diagrama. Porém, essa segunda parte eu vou fazer no próximo bloco, né? Porque nesse bloco eu vou deixar só a metade do diagrama desenhado, para a gente não estender muito esse bloco, não deixar ele muito cansativo. Então, o que a gente fez foi construir a primeira função e plotar, construir a segunda função e plotar. Como é que eu construí a segunda função? Os valores de x eu já sabia, né? Eles iam de 2 até 5. O que eu não sabia era os elementos A, B e C que compõem essa equação de segundo grau, que eu encontrei como? Fazendo essa operação que eu mostrei no bloco anterior. Né? Também mostrei detalhadamente como que seria a operação matricial, né? Onde eu peguei a matriz M, encontrei a sua inversa, né? Elevando a menos 1, e multipliquei pelo vetor V para que eu pudesse encontrar o vetor E. Lembrando que o vetor E possui A, B e C. O vetor E é o vetor que tem os 3 elementos, A, B e C, que são as 3 incógnitas da equação de segundo grau. E com isso, com as 3 incógnitas A, B e C, eu consigo construir a minha equação de segundo grau. Com isso, eu encerro o bloco 6, onde foi mostrado como plotar uma função de primeiro e segundo grau no mesmo diagrama.